Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Estão enxergando, gente, os slides? Ok. E vamos lá. Eu trouxe aqui, para iniciar a nossa discussão, eu trouxe essa frase de Heliodara Teodoro. Você sabe que no módulo 4 a gente fala sobre identidades, né? E aí eu trouxe aqui essa frase para a gente refletir um pouco antes de começarmos as nossas discussões. Diz o seguinte: ter identidade é manter na diversidade a originalidade, é se manter com dignidade, respeitando e valorizando todo o legado da ancestralidade, é ser representatividade num universo de desigualdade e é ser resistência para a conquista da tão necessária liberdade. O que vocês comentam aí? O que vocês entenderam? O que vocês querem falar? Quem começa? Marcilene? Marcilene, cadê você, Marcilene? Marcilene, Gracelilda, cadê meu povo? Bruno, eu tô aqui, mas eu não tô aqui. Eu tô em uma formação de um outro programa. Que ela é online o dia inteiro, hoje e amanhã. Agora que eu vi teu slide. Boa tarde. Estou aqui, vou comentar. A frase, ela traz a reflexão para a gente da valorização do eu, do outro, né? Que cada professor, cada pessoa valoriza a identidade daquele sujeito. Então, quando a gente fala da educação de jovens e adultos, a gente entende que esse sujeito, ele é carregado de um ser histórico, social e cultural, onde essa cultura, ela precisa ser valorizada. Há um legado, onde a gente, quando ele fala aí na ancestralidade, a gente vai falar do conhecimento tradicional, do saber e fazer, né, dessa tradição. Então, a gente precisa valorizar o conhecimento do feirante, da costureira, né, daquele profissional, entender que ali nós temos saberes, que pode não ser saber escolar, mas um saber que tem uma representatividade. Aí, quando a gente fala de diversidade, a gente pode pensar também naquele sujeito da educação especial, onde ele não pode ser visto, né, como um sujeito que tem uma cultura passiva, pelo contrário, ele tem uma cultura ativa, onde essa cultura ativa ela tem que ser respeitada, né, dentro desse universo. Aí a gente vai trabalhar essa questão da resistência, da desigualdade, do preto, do branco, da mulher, do LGBT. Então, todas as pessoas têm que ser respeitadas a partir da sua identidade. Quem mais? Francicleia, você, Francicleia? Boa tarde, Bruno. Belterra representando aqui o meu Parazinho, sabe? A minha cidade linda, encantadora, que eu quero ainda ver vocês por aqui, tu, Adilene, minhas amigas, todas desse universo que eu só vejo nas telas, eu quero vê-los pessoalmente aqui no meu município. Um dia vai chegar esse dia que vocês virão. Quando nós falamos, para falar identidade, né, é uma palavra assim, parece assim que ela não tem uma carga semântica, mas ela tem, né? Eu vou partir de mim. Eu estou desde 2019 dentro da Secretaria de Educação, né? E aí eu sou coordenadora de programas de projeto, mas a minha identidade, olha aí, não tem uma pessoa, como o nosso lugar é pequeno, 18 mil habitantes, todo mundo conhece
todo mundo, eu sou a professora Francicleia. Olha a minha identidade. Como eu me mantenho, né? A minha manter na originalidade, se manter com dignidade, respeitando, olha só, respeitando e valorizando todo o legado, né? Então, essa identidade eu conquistei, né? Eu conquistei. E assim como eu conquistei essa identidade, também como a colega já falou, né, nós temos que respeitar a identidade de cada ser, né, que chega na nossa educação de jovens e adultos, né, que chega no nosso PBA, né, nós temos que respeitar o que ele já traz da sua identidade. Claro que nós temos que fazer com que eles aprendam outras coisas, mas respeitando a identidade deles, né? O que eles já trazem, da onde eles vêm, como eles são, certo? Eu não vou falar muito, porque meus colegas também precisam contribuir. Obrigado. Quem mais? Missilene, eu quero que você fale. A Missilene quer falar, ela falou. Você é aclamada pelo público. Cadê você? Sabe que eu vi agora a menina de quinta série, né? Ela quer falar de identidade, né? Esses papéis que a gente assume, dependendo do momento, né? Vamos lá, Missilene. E aí? Se a Missilene não falar, nós estamos falando sobre identidade, se ela não falar sobre identidade. Eu não queria falar, porque eu ia falar muito sobre esse tema, né? Eu acho assim que tem tudo a ver comigo, identidade, né? Eu fico todo dia ali falando para minha filha que a gente tem que ter a nossa identidade definida, que a gente tem que ser representatividade. Esse tema, logo quando eu vi o módulo lá naquela agenda, né, eu falei, olha que legal, né, que eu sempre bato nesta tecla da questão da identidade, que nós precisamos reconhecer primeiro a nossa identidade. Eu vou falar muito de mim assim, né? Quando eu nasci, eu já nasci uma criança obesa, mas isso nunca foi problema para mim, porque quando eu comecei a me entender, isso já começou a fazer parte da minha identidade. Eu me assumi como uma pessoa gorda, onde eu chego, eu procuro ali não me anular. Eu falo para minha filha, a gente tem que chegar, a gente tem que marcar nossa presença, não são as nossas características físicas que vão dizer quem a gente deve ser, né? A gente tem a nossa essência, a gente tem que manter ali a nossa dignidade, tratar o outro com respeito e fazer, se o outro não sabe respeitar a gente, fazer com que o outro aprenda a nos respeitar. Eu tenho orgulho de dizer do lugar da onde eu vim, que eu sou lá do interior das Ilhas de Abaetetuba. Às vezes as pessoas têm vergonha de dizer de onde vieram, né? Dizer a sua raça, só que eu falo, eu tenho orgulho de dizer a minha raça. Quando eu vou nesses lugares, qual é a sua raça? Eu falo assim, eu sou preta, mas a mamãe colocou na minha certidão de nascimento que eu sou parda. Mas eu me reconheço como uma pessoa preta, uma pessoa negra. Eu não tenho vergonha de dizer de onde eu vim, de dizer quem eu sou. E hoje, assim, na sociedade que a gente vive, né, em que às vezes as pessoas querem impor a sua cultura, o seu modo de ser ao outro, é muito complicado a gente trabalhar com os nossos estudantes, né? Eu lembro lá do livro do Paulo Freire, Tia Sim, Tia Não, que ele faz a gente se perguntar se na prática educativa, né, lá no trecho da conversa, existe alguma coisa ali que fica por trás dessa questão da identidade cultural. Aí, quando a gente olha o nosso currículo, que ele é trabalhado nas escolas, muitas das vezes esse currículo escolar ele não respeita essa diversidade. Missilene caiu.
preparada para lidar com essa idade. Então, voltei. É que eu estou usando meus dados móveis, gente. A Vivo está me ligando horrores aqui. Mas é isso, né? A gente tem que ser resistência, a gente tem que ser luta, a gente tem que ser produtores de conhecimento. Eu fiz uma página nas redes sociais para me falar da minha cidade, para me defender a minha cidade. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Abaetetuba, porque essa é a minha identidade, a minha representatividade. Os nossos estudantes da EJA, quando eles chegam na nossa sala de aula, a gente precisa primeiro reconhecer essa bagagem que eles trazem, essa identidade cultural. Nós precisamos ter uma prática educativa na EJA que seja contextualizada, que considere toda essa trajetória de vida dos estudantes, para que eles, muitas das vezes eles chegam ali com a autoestima baixa, que eles possam Travou. É isso, depois eu falo mais, eu estou morrendo de frio aqui. Não consegui compreender o finalzinho. Queria só contribuir com essa temática, né, que na verdade hoje a gente vê dentro do currículo, que a gente já começa desde o primeiro ano. Do primeiro ano lá da educação infantil, né, onde a gente tem os eixos, e a gente já começa fazendo essa pergunta: quem sou eu? Então, a gente já começa com esse olhar para essa identidade. Quando a Cleia fala da questão do ser professora, às vezes eu me pego no final de semana, lá no momento de lazer, me apresentando: sou a professora Adilena. Tira a professora, agora está só a Adilena. Não, mas a professora tem que estar lá. Então, é algo assim, realmente, que a gente já traz ali, né? Quando a gente de fato se identifica com aquilo que a gente faz, com o nosso trabalho. Claro que tem outros aspectos, quando ele fala de outras situações aí, que eu achei muito linda a abordagem também da Ritiane, Ancestralidade. né? Quando ele fala dessa questão da me ajuda. Isso, né? Que isso para mim é tudo. É você valorizar a tua árvore genealógica, quem são teus pais, tua história de vida, de onde você veio, os sonhos que ele tinha. Por exemplo, minha mãe tinha esse sonho de ver a gente passar na universidade, de viver aquilo que ela não viveu, e ela dizia que ela imaginava me ver fazendo isso, e meus irmãos fizeram primeiro, porque na verdade tive alguns tropeçozinhos na minha história, mas assim, chegou o meu momento, e aí assim, a gente poder, né, dar essa resposta para essa nossa árvore dessa nossa identidade, mas nunca perder essa raiz de onde viemos, quem somos, qual é a nossa identidade, quem é esse nosso espaço onde nós construímos essa identidade. Então, isso aí dá uma formação, só esse slide já dá uma formação em mim. Gracenilda, quer falar alguma coisa, Gracenilda? Gracenilda do Socorro Azevedo Silva. Tá sem áudio, meu bem. Eu amo, professor, quando eu sou identificada Gracenilda Azevedo. E a professora Adilena coloca que ela ainda se apresenta como professora. E eu já criei mais uma outra nomenclatura para mim. Eu sou professora Gracenilda Azevedo, professora alfabetizadora. E agora eu estou como coordenadora municipal. Então, é isso, e a gente se reconhecer. Essa identidade, ela tem que nascer, primeiramente, dentro de mim, dentro do eu, dentro do outro. Em um seminário que aconteceu aqui na cidade de Óbidos, numa comunidade quilombola, nós tivemos a oportunidade de ouvir 2 palestrantes que vieram de Belém, onde eles fizeram essa abordagem, esse reconhecimento, essa busca, porque tem pessoas, professor, que não gostam de se identificar pela melanina, né, pela sua cor, eles querem negar. Um exemplo disso
que nós estamos fazendo toda uma movimentação no município de Óbidos, é por conta da identidade que eles não querem se assumir enquanto censo, né? Ou é pardo, são 3 opções que tem lá, né? E às vezes eles estão marcando assim sem sentido, asiático. E nós não temos nenhum asiático, então, para não perder essas raízes, essas conquistas, o puro. Eu sou de uma família ribeirinha, mas eu tenho o maior orgulho da minha família, né? Quando eu vou visitar o meu espaço, eu gosto de comer o peixe com farinha baguda e com pimenta. Eu gosto de participar da cultura para que não se perca essa cultura também, porque isso faz parte da nossa geração. Na comunidade onde a gente vai, cadê as benzedeiras? Estão se perdendo essas identidades desse povo, né? Hoje em dia você não tem mais aquela rezadeira, aquele puxador. Então, tudo isso faz parte dessa identidade, de eu me reconhecer como o eu, como o outro, né? Então, isso faz parte de mim. E, enfim, como disse a professora Adilene, isso é um tema que só esse slide aí já daria para a gente fechar o papo de hoje à tarde. Mas eu vou deixar o espaço, que a gente tem muita Obrigado, meu coisa bem. para Arrasou. dialogar, tá certo, Adriana. professor? Obrigada. Olá, gente. Boa tarde, Martina Bruno. sem frequência, Eu vou tá? dar minha contribuição, daqui a pouco eu estou saindo. Infelizmente, não vou poder ficar até o final, né? Já assinei. Então, assim, é sempre bom estar dialogando, né? Estar trocando essas experiências com os colegas. Então, esse tema é muito recorrente, principalmente quando a gente fala de educação de jovens e adultos, né? Eu acho que é o primeiro momento é esse, né? A gente se reconhecer, construir essa identidade dos sujeitos da EJA, quem são esses sujeitos, onde eles estão, né? O que fazem, né? Com que trabalham. Eu acho que é o ponto de partida, é a construção da identidade dos sujeitos da EJA, né? Então, eu digo assim mesmo, tem tudo a ver, identidade e diversidade. Se a gente for ver quem são os sujeitos da EJA, é uma diversidade muito grande, né? Que são jovens, adultos, idosos, do campo, da cidade. Então, uma diversidade muito grande dentro dessa modalidade. E aí, falando de identidade, essa construção, né? Porque a identidade é uma construção, que a gente vai se constituindo, né? E aí, engraçado aqui em Marabá, eu tenho 14 anos aqui, né? Em Marabá, e desde quando eu cheguei aqui, eu já fui para a EJA direto, né? Eu já fui, né? Devido às experiências que a gente vai construindo. E aí as pessoas já me colocaram, né, me rotularam, a Adriana da EJA. Todo mundo chegar aqui e falar, a Adriana da EJA, né? Então todo mundo já tem vamos dizer assim mesmo, essa identidade, né? Vai se constituindo essa identidade da EJA. E aí a gente já trabalhou essa formação no passado, foi a primeira formação que nós fizemos dos professores, né, da EJA. Então, assim, é muito importante trabalhar essa questão da identidade, né, valorização do protagonismo dessas pessoas. Aí hoje eu estava falando com um técnico também da secretaria, ele estava falando assim mesmo, porque teve um aluno que foi, hoje não é mais expulso, né? Ele foi convidado a se retirar da escola, que hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, foi expulso da escola, né? Vamos dizer assim mesmo, camuflado, né? Foi convidado a se retirar. Aí eu estava conversando com ele, eu disse assim mesmo, isso é uma exclusão que a gente não pode fazer, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes nos gestores, eles esperam um aluno, aquele aluno rotulado, né, repetente, de mau comportamento. Infelizmente, eles esperam da idade para ir para a educação de jovens e adultos, né? É isso que eles fazem. Então, esse aluno é convidado a se retirar do regular e ir para a educação de jovens e adultos. Então, assim, esse paradigma que a gente precisa desconstruir, esse imaginário, né, de que a educação de jovens e adultos só tem pessoas marginalizadas, né, aqueles excluídos. Então, assim, é um trabalho de resistência. Eu penso que todos nós fazemos esse trabalho de resistência, né, de levantar a bandeira da EJA, dizer que a EJA tem sujeitos que pensam, que transformam, trabalhadores. Então, assim, todo o tempo a gente está afirmando essa identidade enquanto resistência, né? Eu vejo, assim, esses dias a gente está indo a alguns municípios, né, eu e a minha articuladora, e a gente percebe, eu estava agora pensando nisso,
o quanto a EJA, se você for olhar, quem são os técnicos? São 2 pessoas, é uma pessoa que fica responsável pela educação de jovens e adultos, né? E assim, a gente já ouviu algumas falas que a minha colega, a Watna, vai colocar no relatório dela, né, indo a alguns municípios daqui de perto, e aí o quanto eles não dão tanto esse valor, né? Algumas pessoas, os próprios técnicos estão lá, ainda vê a EJA assim, uma equipe muito menor, como se fosse às vezes inferior, né? Como se a EJA não tivesse esse valor todo, e tem esse valor todo. Então, todo o tempo a gente tem que estar afirmando essa identidade, afirmando essa resistência, que nós somos educação de jovens e adultos, e que na EJA tem gente potente, sim, tem gente que trabalha, tem gente que constrói, tem gente que produz muito, né? Então, é uma identidade, a gente vai construindo e vai marcando esse território também, que é um território de disputa, Adriana, muito grande, né? Então, é mais ou menos isso, Bruno. A ideia da discussão do encontro de hoje, né? Que é entender essa construção identitária da EJA, do aluno da EJA, dos profissionais da EJA no campo da educação, né? Pesquisas mostram exatamente isso que você falou. Isso que você falou não é uma impressão sua, isso é cientificamente provado, né? Esse apagamento da identidade da EJA no âmbito da educação mesmo, né? Parece que é menos importante do que o ensino regular, parece que é menos importante do que o ensino médio, parece que é menos importante do que o ensino superior, e na verdade não é, né? Tantos profissionais os profissionais que trabalham na EJA são profissionais altamente qualificados, que cortam um dobrado diariamente, então são sujeitos pensantes, e o nosso aluno da EJA é igualmente assim, igualmente complexo, igualmente pensante, igualmente produtivo. Prova disso são as políticas públicas, né? As políticas públicas específicas para a EJA são bem menos do que as políticas públicas voltadas para as outras modalidades da educação hoje, né? Isso é um absurdo, né? Quando a UFPB abraçou o Pacto EJA, foi um desafio, porque convencer em investir dinheiro mesmo na qualificação desse público é uma tentativa de visibilização da classe, do grupo, né? E vocês, como formadoras, a professora Adilena também está aqui como coordenadora, que não me deixa mentir. Um dos principais problemas, uma das principais dificuldades que nós estamos tendo, se não a principal, é a resistência de alguns municípios na implantação do projeto. Porque por algum motivo entende que não é relevante, porque por algum motivo acha que é perda de tempo, porque por algum motivo acha que não... que para quê, né? Então aí é um trabalho duplo, porque a gente tem que convencer esse município da importância da nossa iniciativa, né? Para depois a gente tentar chegar no aluno da EJA que está lá na ponta, né? Então, assim, são várias camadas, né? E Bruno, contribuindo com essa sua fala, nós tivemos agora um levantamento estatístico, né, a partir desse processo de formação, e aí, assim, nós temos hoje, dentro da UFPB, 492 professores participando, né, e pelo IFA, como agrega o ensino médio e o Fundo 2, estamos com 3.000 e uma fração lá. Aí a gente até se animou, né? Tá um número bom nesse segundo momento. Só que quando você vai olhar para o número de professores, que é mais de 10.000 no estado do Pará, você observa o quê? Que nós não estamos nada bem. E aí, esse é o nosso grande desafio. Hoje, a bola da vez dentro do pacto é a formação. Agora, eu venho falando pro grupo desde o segundo semestre, essa agora é a bola da vez, já passou o PBA, já passou o PNLD, já passou o PDDE, e agora é a formação, trazer, porque esse tem sido um dos grandes investimentos, a formação dentro do pacto. Além dos formadores, dos educadores populares, né, que também tem a bolsa, esse é o segundo maior investimento. Nós estamos com a UFPB, com o IFA, estamos agora com a URJ entrando também, né, para os professores
das áreas dos privados de liberdade. Então, é um investimento alto que está sendo feito em relação... E aí, esse retorno que tantos municípios... eu não tenho tempo para tirar o professor, eu não tenho como pagar o formador. Hoje nós estamos com uma equipe muito boa, organizada, recebendo formação das melhores universidades do país, e o município não quer abraçar. Ainda tem o AVAMEC, né? A Sibeli não deixa de esquecer o AVAMEC. Nós estamos na busca dessa solidificação identitária do nosso grupo, né? De provar o tempo todo da nossa importância e da necessidade de investimento. Ok? Vamos passar aqui o slide. Aqui. Nós temos as reflexões iniciais, que foram as que nós fizemos a respeito da frase, e a recepção dos participantes novos. Tem alguém novo aqui, que está aqui pela primeira vez? Não? Acho que não, né? Professora? Sim, temos a Alana. A Alana está chegando agora. Mas a Alana entrou? Sim, temos a Alana. A Alana está chegando agora. Ela está na área de integração de breves, Marajó. O professor Mário não. O Antônio não pôde permanecer conosco, né? O Antônio Marcos. E aí, agora está conosco, na verdade, na área de integração de Capitão Poço. Quem saiu da área de breves e entrou já até te passei esses dados, a Fabiane, ela que ficou. Foram essas duas trocas que a gente teve agora de formador. Fabiane e Alana, que estão conosco agora, adentrando ao pacto. Alana. Fabiane eu não vi também. Alana quer dar uma... não vi Fabiane. Rapidinho com a gente. Alana Nayara. Alana, você tá aí? Eu acho que a Alana não tá ouvindo. Oi, meu bem, tudo bom? Como é que você tá? Oi, professor, tudo bem? Olha, seja bem-vinda, viu? Estou bem, eu não estava conseguindo entrar aqui novamente. Eu também tô amando os relatos. É o melhor momento. Muito obrigada. Estou amando os relatos. Ô, Alana, olha, seja bem-vinda. Belíssimo. Nesse momento de formação, o que você Muito obrigada. você pode contar comigo. Se eu puder resolver na hora, se eu não puder resolver, procuro quem pode resolver pra gente. Manda e-mail para mim, ou pode falar com a professora Adilena, que ela faz a intermediação entre nós. O importante é que você não se sinta só. Espero que seja um momento leve e feliz para você, como está sendo para todo mundo aqui, tá? Obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Gente, esse slide é o slide da partilha. É onde a gente comenta alguns pontos lá do material. Vocês deram uma olhada no material? Chegaram a ler? Ou então passar a vista, sim? Missilene colocou joinha. Ritiane também. Olha, gente, meu material. Aí nós temos todos podem manipular a identidade. Aqui no Brasil, a cultura brasileira é uma cultura diversificada, né?
Bruno, vou fugir da outra aula. Eu não sei se eu vou falar das 3 perguntas que estão aí. Mas, assim, eu gostei desse material sobre identidade, porque, assim, além dele dialogar com o IFA, que a gente discutiu o tema de identidade anteriormente no primeiro semestre, ele também dialoga com as trilhas que estão lá no site do MEC, que serão 16 materiais em PDF, já tem 6 disponíveis, e as 3 primeiras fala quem eu sou, quem somos, fala muito de quem é esse sujeito, para ele se reconhecer enquanto alguém que tem direito, alguém que precisa ser respeitado. Então, eu gostei nesse sentido, porque faz esse diálogo. E desde que o pacto começou, ele reforça muito essa ideia da gente entender quem é esse sujeito, quem é esse aluno que está na EJA, de onde é que ele vem, quais são os anseios que ele tem. Às vezes, assim, a gente sente aqui em Castanhal que o professor, às vezes, ele quer uma receita pronta. Ele pensa, quando vê a formação, ele pensou que fosse vir algo que viesse mais pronto para ele trabalhar dentro da sala de aula. Mas não, a gente vem trabalhando com temáticas para entender quem é essa pessoa, para, a partir desse entendimento, começar a pensar metodologias para trabalhar com essa pessoa. Então, assim, é muito bom o material desse módulo. Eu não li ele na íntegra, porque ele é um pouquinho grande, aquela parte que fala de consciência fonológica, eu só folhei ele só a primeira parte. Entendeu? Ai, gente, vocês podem escolher um desses tópicos que está aqui no slide e comentar, ou comentar livremente sobre o material, o que vocês acharam, o que vocês entenderam. Bruno, eu queria saber como é que a gente faz para adquirir esse material aqui, que a gente quer trabalhar com nossos alunos. Mas esse livro está no ar. Não, por exemplo, como é que a gente adquire esses livros, que são várias coleções? As trilhas, elas estão no site do Pacto. Pois é, mas assim, eu sei, mas no caso assim a gente tem que imprimir para dar para o aluno. Sim. Aí eu queria saber se o MEC não disponibiliza essa coleção para a gente distribuir para as escolas. Ele impresso, entendeu? Tanto é que isso aí foi uma das pautas que a gente levou para a professora reuniões, porque parece que outros estados não estavam com esse desejo. Seria maravilhoso, né? É muito bom. Cargo do estado, se eles quiserem impresso, entendeu? Uma impressão. Pois é, eu já até fiz o levantamento aqui de cópias, né? Porque a gente tem mais ou menos 200 alunos da primeira e segunda etapa aí do Brasil alfabetizado, então a gente queria disponibilizar para eles. Aí hoje eu até perguntei para o rapaz da editora Moderna, se ele disse que não é. Eu já ia pedir para ele dar uma remessa para a gente aqui, mas ele disse que não é da editora Moderna. E eu lembro de ter perguntado
Antônio Marcos. Tá chiando. Eu acho que ele não recebeu. Oi, Antônio, tudo bem? Você conseguiu fazer as atividades lá do sistema, Antônio? Oi, tudo bem, professor? Boa tarde, pessoal. Consegui, professor. Consegui fazer sim. Consegui fazer, colocar em dias as atividades todas. Estava com dificuldade de entrar. Tá, graças a Deus consegui completar tudo e já estou também, visualizei já o material do módulo 4. Sibeli, meu amor, você tá bem? Você tá bem? Diga, Bruno. Tô bem, sim. Assim, eu vou falar quanto território da região Araguaia, né? Um território marcado. Eu sou de Xinguara, daqui de Xinguara. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu trago, assim, uma realidade, essas temáticas são bastante aqui estigmatizadas. Assim, a gente está num território de conflitos, né? Que pela ocupação desse território amazônico passou por vários conflitos agrários, aonde o agronegócio é de grande dominância, aonde o maior grupo que foi julgado e condenado pela Corte Interamericana também é bastante abrangente aqui nesse território, que é o grupo do Brasil Verde, o grupo Pagliato. E, assim, essas temáticas que você trouxe são, assim, a minha cara, é a minha identidade, porque, assim, até me emociono, porque a minha mãe, ela não tem ensino médio, mas ela sempre foi bastante pontual, incisiva, e falar, você é pobre e você é filha de preto. Então, assim, essa questão, quando toca, né, só nessas questões étnico-raciais, questões de identidade, de cultura, assim, é algo que mexe com muitas pessoas, e aí entra a questão das resistências, porque profissionais, para resistir a essas temáticas, a gente está difícil de encontrar, não vou mentir para ti. Está muito complicado. Quando a gente fala sobre a questão de identidade humana, quando a gente fala que o nosso território foi ocupado, né, teve as chamadas de ocupação, aí veio o povo do Nordeste, depois veio o povo do Centro-Oeste, e assim sucessivamente, e aonde essas identidades subalternizadas, eu posso chamar, porque é o povo do Nordeste, né, são subalternos, porque eles vieram em busca de terra e no final foram, de uma certa forma, escravizados, e a gente observa que perdura também até os dias atuais, mas de uma forma mais romantizada. Então assim, vamos para a luta. Entendeu? Vamos para a luta, porque esse momento agora a gente vai mexer com toda a equipe da educação e vai dar um chacoalho assim, sabe? Porque está precisando. Eu sei porque, assim, é igual a Adilena falou, a gente trabalha, quanto professora da educação básica, a gente trabalha com a questão de identidade no decorrer do ano todo. E para conscientizar os nossos alunos se auto-reconhecerem e se autodeclararem. Então, assim, eu estou na pista, e aí vamos para o jogo, Sibeli, porque agora o bicho pega. Tá bom? Quem mais, gente? Quem mais quer colaborar? Colaborar aí, Bruno.
O material, ele faz a gente refletir o que é a identidade, esse processo de uma forma bem ampla, a partir, né, da nossa vivência pessoal, a partir da nossa vivência profissional e cultural, como a própria primeira pergunta aí faz. Eu quero enfatizar aqui a questão da identidade docente, que eu vejo vários desafios, principalmente na questão de lotar um professor, por exemplo, exclusivo da EJA. A gente sabe que é difícil, né? Comumente esse professor ele trabalha, às vezes, em outras escolas, ou até mesmo em outra esfera, estadual e municipal, e ele não tem essa dedicação exclusiva para a educação de jovens e adultos, né? E criar essa identidade. Por muitos anos, vou falar da minha realidade, né, nesse município, a EJA era visto como bico, né? Ele está lá para complementar a carga horária, que não foi possível. E realmente a gente perceber se esse profissional tem aquele perfil de EJA. Qual seria esse perfil da EJA, né? Daquele professor reflexivo, do professor que entende essa diversidade, daquele professor que é engajado nesse processo da evasão. A gente sabe que o índice de evasão na EJA ele é muito grande, de adaptar o seu material, a gente sabe que não pode, a gente tem um problema muito grande. No processo de alfabetização da primeira etapa e segunda, é não infantilizar, não trazer aqueles materiais da educação infantil, por exemplo. E a gente tem essa problemática de ter materiais que trazem essas questões, né, do adulto, do idoso, do jovem. A maioria dos materiais que a gente encontra na internet são materiais voltados para a educação infantil. Aí, falar desse currículo, né, que também é um desafio, ter um currículo que realmente atenda todas essas necessidades e que venha dialogar com essa identidade do professor, do estudante, dessa cultura. Aí eu vou entrar na segunda pergunta, onde ele traz para a gente pensar, né, nessas etnias que a gente tem dentro, né, os africanos, indígenas. Aqui em Paraupebas a gente tem a EJA prisional, né, daqueles privados de liberdade. A gente também tem isso. A gente conseguiu turmas dentro do assentamento. Então, como é que a gente vai pensar e dialogar esses processos? A gente sabe que, historicamente, sempre foram negados, né? Então, trazer essa cultura, nós, mulheres, né? Se a gente fizer um resgate, saímos aí do agosto lilás, da violência, a gente sabe que dentro das escolas tem muitos casos. Então, a educação pública respira essas questões sociais. Então, a educação também precisa estar nesse vertente, e a gente sabe que não é isso que acontece. Ainda temos uma educação tradicional, ainda temos um currículo tradicional, e que ele precisa dialogar com essas questões. Missilene, você não quer falar? Tô achando muito estranho Missilene calada. Eu tô me recuperando. Posso falar? Falar um minutinho. Primeiro, o que é identidade, né? Eu penso assim, que para a gente trabalhar enquanto professores, educadores, alfabetizadores, com os nossos estudantes, né? A identidade com eles, como é que eu, professor, eu entendo esses conceitos, né? Como é que eu me reconheço enquanto identidade? Essa nossa identidade docente, que o Paulo Freire ele nos fala que a nossa ação pedagógica, a educação, ela é um ato político. Como é que eu me posiciono diante deste tema, né? Que nós temos uma sala de aula da EJA que ela tem essa diversidade, uma diversidade etária, nós temos ali jovens, nós temos adultos, nós temos idosos, nós temos pessoas de diferentes etnias, com bagagens culturais diferentes, né? E como é que eu, professor, na minha prática, vou pensar na minha prática pedagógica para esses estudantes? Eu lembro muito de um professor de educação física que estava na escola e que ele dizia assim: eu não vou trabalhar dança com os estudantes porque a minha religião ela não permite. Mas espera aí, professor.
professor, como é que você não vai trabalhar algo que está no currículo se a sua religião não permite que você trabalhe esse conteúdo com os estudantes? São reflexões que a gente precisa fazer, porque o professor, eu vou precisar contextualizar a minha prática pedagógica para que eu atenda essa diversidade de público que principalmente na sala da EJA, que nós temos público que traz, né, saberes, que traz experiências, que tem histórias de vidas diferenciadas, que tem histórias de vida, vou dizer assim, com um histórico de negligência, que a gente não faz ideia que quando a gente vai para essa escolha acolhedora desses estudantes, a gente vai ouvir. Quando ele fala aí identidade e direitos sociais, os nossos estudantes que estão na EJA, será que todos eles têm acesso? Vamos imaginar os nossos idosos, que a maioria dos que são, às vezes, a maioria dos nossos estudantes nas turmas da EJA, será que eles conhecem os direitos que eles possuem? Eles conhecem o Estatuto do Idoso? Eles sabem usar, esses... Vamos pensar que eles conseguem ter acesso aos nossos adolescentes que estão chegando na nossa sala de aula. Será que eles possuem todos os documentos que garantem a eles acesso a esses direitos, para que eles consigam ali exercer a sua cidadania? São coisas que a gente precisa... que esse módulo, ele traz muito assim para a gente repensar, que ele traz lá todo o histórico, quando ele começa a falar da nossa identidade, que ela começa ali, logo no nosso nascimento. Aí eu achei muito interessante quando ele leva lá para a questão da gravidez, Por que é importante a gente ter os nossos documentos para garantia desses direitos sociais, que também está relacionado com a questão da identidade? E aí ele vai fazendo toda essa contextualização, e aí a gente pensa na nossa sala de aula da EJA, porque isso vai ser muito desafiador. Não lembro se foi a Cibele que falou, quando ela falou da questão das temáticas, que essa formação está muito relacionada, aliás, todas essas formações que nós estamos recebendo, uma dialoga com a outra. Será que eu, professor, eu estou preparado para trabalhar essas temáticas na sala de aula? Porque se nós queremos uma educação na perspectiva da educação popular, eu achei bem interessante aí quando você trouxe essa questão da identidade docente, como é que nós estamos para trabalhar essas temáticas na sala de aula? Eu fiquei lendo lá a parte que traz sobre a população LGBTQIA+, lá no módulo, porque eu não tenho muito conhecimento. O meu conhecimento é muito pelo que a mídia divulga, pelas coisas que eu sou curiosa, que eu vou lá ler, mas o módulo, ele vem e traz essas temáticas que a gente precisa se apropriar, porque como é que eu vou falar de identidade? Por exemplo, eu não estou pronta, Vou pensar, por exemplo, na minha família. Eu não estou pronta para sentar e ter uma conversa, para debater temáticas com alguém da minha família que seja LGBTQIA+, porque eu não tenho propriedade do assunto, Eu não conheço as lutas do grupo, do movimento ali social, eu tenho conhecimentos bem poucos, vou dizer bem assim, Então, a gente também precisa se preparar para estar trabalhando com essa diversidade que nós temos, e não é só na sala da EJA, Nós temos em todas as nossas salas de aula. Eu falo assim, que a nossa educação é muito atrasada, A gente tem uma educação lá do século passado, na atualidade que a gente vive, que a gente precisa estar se atualizando ali para saber trabalhar. Tá com frio aí, Era isso que eu tinha para contar. Eu estou com muito frio hoje. Tá quantos graus? Eu sou muito frienta. Tá um pouco quente, porque eu sou frienta mesmo. Aí a central aqui estava ligada, aí a minha temperatura ela cai, aí até eu me recuperar demora. A todos que participaram, assim, que colaboraram com a discussão. Eu acho que é um assunto
necessário para nós, né? Principalmente nós, enquanto educadores, pessoas que trabalham com educação. Se tem uma profissão que é genuinamente social, é essa, né? Se tem, e a escola é o espaço onde tudo acontece e onde tudo se encontra, né? Então, daí essa necessidade de falarmos sobre isso, né? Ok? E também porque nós, enquanto educadores, nós formamos cidadãos e nós somos formadores de opinião, né? Ok? Francinildo. Pode falar, Francinildo. Ninguém me conhece aqui, acredito eu, né? Cadê rapidamente? Eu conheço o Francenildo. A minha coordenadora aí, ó. Bem conhecida aqui. Olha só, gostaria só de fazer uma complementação aqui com relação ao que o que foi dito, né, com relação à identidade. Eu costumo muito falar nas minhas formações para os professores alfabetizadores e também para os coordenadores da EJA, essa questão de identidade e respeito às singularidades, né, como a Micilena colocou, o grupo do LGBTQIA+, a gente percebe que é um grupo também muito descriminalizado dentro das escolas, que carecem de respeito, né? Mas também há um contraditório que a gente precisa ver que muitos são tão respeitados que eles acabam desrespeitando o outro lado. Então, isso aí é uma questão alternativa que a gente também precisa colocar em pauta e discutir em sala de aula. E falando com relação à identidade, a gente percebe que a EJA, os alunos da EJA, eles se sentem, por vezes, muito excluídos, né? Então, a gente precisa trabalhar com eles essa questão da horizontalidade que a gente vê lá na teoria progressista, que trabalha essa horizontalidade, a sala de aula invertida, e igualar todo mundo, né? De acordo com o que preconiza a lei, que todos nós somos iguais perante a lei e tudo mais. E outro ponto importante que eu queria colocar aqui é a questão de que nós também não venhamos fazer acepção de pessoas, porque tem pessoas que querem trabalhar com alunos da EJA como se eles fossem, sei lá, pessoas excluídas da sociedade. Eu acho isso muito desinteressante e desnecessário. E respeitar também, como eu disse, a singularidade dessas pessoas, porque elas já chegam na sala de aula cansadas. A gente tem que entender que elas têm uma vida complexa no dia a dia. Então, chega na sala de aula, quando nós tratamos de EJA, a gente vai trabalhar com esses alunos da EJA um tipo de alfabetização diferenciada. Por quê? Porque nós não vamos alfabetizar um adulto, por exemplo, como nós alfabetizamos uma criança. Então, coloco isso muito em pauta, quando eu trabalho com os professores alfabetizadores, para eles respeitarem essa questão da identidade e singularidade de cada um desses alunos. Eu percebo, assim, que eles têm tido muito resultado com relação a isso. O aluno chega, olha, hoje eu vou, amanhã eu não vou, na próxima aula eu não vou, mas aconteceu a seguinte situação. Aí o professor não dá, como eu digo para os meus alunos, não deu uma de doido, chegar na sala, bate o pé, olha, assim, assim, assim. Não, por quê? Porque a alfabetização de adultos não é igual à alfabetização de uma criança lá do maternal, por exemplo, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Então, eu gostaria muito de frisar essa parte e também deixar minhas considerações com relação a essa identidade, né, que nós temos, e respeitar também esses alunos da EJA, porque eles também têm as suas singularidades, como a professora Adriana colocou lá no início, nessa questão de identidade, quando nós saímos, as pessoas já visam a gente, ele já tem ele já nos vem com uma característica específica. Olha, já não é um professor X, já é um professor Y, já é um professor Z. Aqui na secretaria, por exemplo, onde eu estou trabalhando na CENEB, eles olham para mim já dizendo que já vem, eles chamam de Dantas, isso é assim, deve ser questão política. Ele falou assim, já vem o professor Dantas, que é o coordenador do job educacional. Por quê? Porque sabe a questão do Pacto EJA, eles já ficam me adjetivando dessa forma. Acho muito engraçado, mas assim, eu levo pro lado bom, né? Por quê? Porque é uma característica, uma identidade minha, aquilo que a gente já tem formado ali dentro da sociedade como um todo. Obrigado, então, professor Bruno, era apenas obrigado essas considerações que eu queria colocar aqui. legal. Obrigado pela participação. Parabéns também. Perfeito, tudo que você disse. Pessoal, eu vou correr um pouco aqui com os slides, porque tem gente que precisa se ausentar às 18, né? Eu sei que a gente tinha até às 18h30, mas para que todos possam acompanhar as discussões por igual, vamos tentar encerrar um pouco antes, tá? Ok, vamos aqui.
sobre o material, eu acho que nós já falamos alguma coisa, né? As meninas falaram alguma coisa sobre as observações do material. De uma maneira geral, como vocês avaliam esse material? Vocês acham que esse material consegue ajudá-los a entender a sala de aula real mesmo, na prática? Pode falar, Francinildo. Francinildo primeiro e depois a Adriana. Sim, sim, eu dei uma pincelada geral e achei muito interessante as temáticas, entende? Mas eu vou montar minhas formações agora para esse módulo 4. Interessante, muito bom, bem completo. Adriana? Adriana, você está aí? E Ramon? Adriana, eu acho que é. Oi, meu bem, você está com a mão levantada? Oi, Bruno. Oi. Tô com a mão levantada. É porque eu estou dirigindo, mas estou ouvindo. Então, Bruno, esse material, ele veio para a gente, assim, eu vi a live, né, achei maravilhoso. É porque a gente tem muita necessidade de material específico para a nossa modalidade, né, principalmente nas etapas iniciais, né, primeira, segunda etapa, porque, como o professor falou anteriormente, né, a EJA tem as suas especificidades, então a gente também não pode infantilizar o adulto. E a gente percebe que a maioria dos professores que trabalham nesse isso, eles são pedagogos que trabalham nas séries iniciais durante um turno, né? Trabalham na EJA durante a noite. Então, esse material ele só veio complementar, porque ele é um material específico também, né, para a nossa modalidade, e ele traz muitas realidades, por exemplo, ele traz o contexto da energia elétrica, né? A conta de energia elétrica são coisas que estão no cotidiano do adulto, né? São coisas que estão nas práticas sociais do dia a dia dele, de leitura, de escrita. Então, ele é um material muito importante. Infelizmente, a gente tem que mandar reproduzir, né, esse material. Mas, assim, a gente carece muito de material específico para a nossa modalidade. Então, assim, ele veio, eu também não consegui ver todas as coleções, né, folheando rápido, bem rapidamente, mas eu achei ele muito importante, muito interessante para a gente trabalhar, principalmente nas etapas iniciais. Muito bom. Oi, Missilene? Vai, Missilene, fala. Bruno. Esse módulo ele me deixou angustiada na espera, que a gente tinha feito todo um planejamento, né? Eu tinha feito todo um planejamento, deixa eu fechar aqui, com os municípios que eu atendo, para a gente se organizar, seguir um cronograma. Aí, como o módulo, a aula dele foi lá eu acho que foi lá no mês de julho, né, de agosto, no início de agosto. Aí a gente se organizou, marcamos para o dia 2 o nosso encontro, e espera esse módulo, eu entrava de manhã, de tarde, de noite na plataforma, aí eu olhava no grupo, eu olhava o meu e-mail, aí eu mandei mensagem no grupo lá para perguntar para a Adilena o que tinha acontecido, aí fiquei nessa espera deste material, né, porque eu sou muito assim de palavra, e eu gosto de seguir, assim, eu sou muito, às vezes, eu acho metódica, né, eu gosto de seguir ali, aí eu já tinha cobrado dos municípios, né, olha, a gente bora se alinhar, para a gente fazer a formação dentro do prazo, para a gente não acumular o material, aí eu fiquei muito angustiada, né, saiu sexta-feira o material, eu fui ler, tá ótimo o material, ele trouxe muita sugestão de atividade, né, principalmente já assim para a sala de aula da EJA,
lá da consciência fonológica, aquele material dourado virtual lá naquele aplicativozinho lá, eu sou curiosa, porque eu vejo lá o link, eu falo assim, não, eu vou testar para ver se realmente funciona, porque se algum alfabetizador, professor vier me perguntar, eu tenho que saber como é que funciona. Eu fui testar todos, aquele ábaco virtual, achei muito interessante, eu fui testar tudinho. Achei incrível aquela ideia lá da linha do tempo. A mini biografia, eu achei muito interessante. Então, assim, o material, ele está riquíssimo, que a gente tem muitas possibilidades, né? E aí eu tenho uma pergunta para você em relação a esse material e o material Trilhas de Alfabetização do MEC, né? A gente já estava até organizando aqui uma oficina aqui em Abaetetuba e também para os outros municípios, né? Em relação a esse material do Trilhas, porque a gente recebe a formação do material da UFPB e o do Trilhas do MEC, a live foi separada, de fazer junto. Tipo assim, está apresentando aqui, olha, está aqui a formação que a gente está recebendo, né? Tem os materiais da sugestão da UFPB, mas olha, bem aqui, como eu acho que foi a Adriana que falou, a gente tem um livro Trilhas, que ele vem falando lá, por exemplo, sobre os nomes, que eu já fui ler também o material lá do Trilhas, o resgate de memórias, eu achei incrível o material, parabéns para quem elaborou. Se a gente pode estar usando também ele na formação, né, para já estar fazendo esse ajuste, mas, pelo amor de Deus, não deixa atrasar o outro, que eu só faltei infartar o coração, esperando esse material, que eu sou ansiosa, eu quero ler, porque eu gosto de ler com o tempo, eu apresento sugestão de material para os professores, né, e aí a gente já fica assim naquele, mas assim, tá incrível o material, parabéns, né, as temáticas, foi assim um aprendizado para mim, quando aquela lei de terras que fala lá de 1850, porque lá no interior a gente fala muito terra de marinha, e eu vivia perguntando para o papai, por que terra de marinha? Por que terra de marinha? Se a gente mora aqui, deveria ser tudo da gente. Né? Aí a gente vai estudar, está sendo assim um aprendizado muito rico, né? O conhecimento que a gente tem aprendido nesse curso, que a gente tem levado, né? E é muito gratificante a gente ver que o que a gente está levando está sendo multiplicado nas salas de aula, né? Pelos nossos professores, a gente só recebe falas positivas nesse sentido de dizer o quanto essa formação está sendo importante para esse processo de alfabetização das pessoas jovens, adultas e idosas. E pode tá? usar, Só isso que eu queria falar. Está muito bom o material, gostei muito, amei. É assim, agora tem alguns, mas que não atrapalham o material, né? Tem alguns erros ortográficos ali. Eu acho que foi na hora de imprimir o material, aí eu fiquei me colocando no lugar, né? Eu acho assim, como eles fizeram um material tão bom, acontece isso comigo, né? Que às vezes, quando chega na hora da formatação, dá um problema ali, aí às vezes a gente está apresentando o que a gente percebe, mas assim, o material está incrível. Então, acaba que a gente fica com o olho meio... A gente vira psicopata, né? Para encontrar pequenos desvios, assim, que às vezes são desvios, como você disse, são desvios de digitação, de formatação, né? Que não comprometem necessariamente a qualidade. Mas a gente percebe, né? E aí, assim, o texto é verdade. Pessoa, né? A gente faz a revisão 1000 vezes, mas ainda tem uma coisinha lá adiante que a gente percebe que é morrer, porque a gente já olhou várias vezes e ainda tem alguma coisinha que desliga. Mas é isso, Missy. Vou levar esse relato. Atraso, principalmente. O atraso também. Para não atrasar muito, que a gente fica nervoso, ansioso, esperando. Isso mesmo, gente. Olha, aqui, só para saber, né, como é que
Como estão, gente? Que pé estão as coisas? Vou começar. Aqui na nossa região, a gente tem um diálogo toda terça. Inclusive, hoje, às 19 horas, nós vamos ter formação. Aqui a gente faz de 15 dias, na terça-feira a formação, e na outra terça é o estudo dirigido. Eu criei uma sala, né, no Google, onde eu alimento ela com todos esses materiais da plataforma, e na terça, para estar estudando, olhando o material, por exemplo, essas trilhas nós vamos discutir hoje. Nós vamos colocar esses cadernos, tudo, e socializar. E a gente iniciou um momento agora de uma formação itinerante, rotativa, como é. Cada município vai promover agora essa formação presencial, que a gente só fazia em Canaã. Então, tem localidades que é diferente, aí a gente fala, mas sempre é longe, aí não dá, tinha aquela questão do deslocamento. Aí a gente fez uma proposta, que cada município, cada território, tivesse essa responsabilidade no mês. Então, agora o mês de setembro foi com a alfabetizadora, e que ela é especialista, ela é pedagoga e é muito boa, mesmo nesse processo de alfabetização. Ela deu uma formação maravilhosa para a gente. Ela é formadora local, a Elizabeth, de Paraupebas, e os alfabetizadores foram de cada território. A gente conseguiu reunir, não todos, mas 3, 4 de cada município, e fez essa formação em Paraupebas. Agora, em outubro, nós vamos fazer em Curionópolis, na Serra Pelada, e assim por diante. Então, a gente está nesse processo. Então, achei muito legal essa experiência. Depois a gente vai trazer o feedback desses formadores, de como foi a experiência, e essa troca, né, entre os alfabetizadores. Então, um dos pontos positivos, no final, foi isso, que cada alfabetizador trocaram o telefone, e-mail, material, para sempre ter essa ajuda. Então, o diálogo está acontecendo. Então, a gente tenta, né, sempre estar em constante com ele, não sempre presencial, Você a gente não onde, consegue, Lidiane? mas a gente está conseguindo no virtual, e uma vez no mês presencial. Canaã, ali perto de Eu Paraupebas. atualmente sou de Belém, mas eu moro em Canaã dos Carajás, há 14 anos. Aí quem participa? Paraupebas, Curionópolis, Eldorado, são 4 municípios. Aí a gente está fazendo essa rotatividade. Nós começamos com Paraupebas. Né? Aí o formador local, pode falar. Aí eles toparam, aí cada um tem uma formação, é bem legal, porque a gente tem uma pedagoga que assim, ela sempre foi da alfabetização mesmo. Ela está na EJA, inclusive, recente, mas é maravilhosa, dá um show mesmo. A gente compartilha, e o relato dos alfabetizadores foi muito positivo mesmo, em relação à formação dela. E dá, né, esse protagonismo, valorizar que cada formador local compartilha a sua experiência, o trabalho que vem sendo desenvolvido nesse território. Então, gostei muito mesmo dessa proposta. Pois foi agora, no dia 10 de setembro, né, porque como a nossa reunião é na terça, a formação foi no dia 10. Aí nós conseguimos um ônibus, levamos van, levamos os alfabetizadores, e eles foram para lá, porque dia de quarta-feira é o encontro dos formadores, que a gente também tem um momento que cada formador tem para estar, né, socializando, fazendo todo esse planejamento. Aí nós levamos. Eldorado levou, Curionópolis levou, cada território levou o seu alfabetizador. Entendeu? Junto com os formadores locais. Aí tá bem legal. Tenho relatório. A gente pede o relatório mensal de todos os formadores, aí que eu faço o meu, que a gente entrega para a Adilena. Então, a gente pega essas evidências, né? Só tem um município que a gente precisa ter uns ajustes, que a gente está conversando, que é lá em Serra Pelada. Eu acho que ele precisa ser evidenciado mais. Então, a gente está conversando. Naquele dia 5 da formação que a gente estava lá na Serra Pelada. A gente visitou presencialmente a articuladora muito parceira, a Márcia. Nós visitamos, falamos com os secretários dessa importância, desse engajamento, para que eles pudessem estar dando esse apoio também a esse formador.
Aí, no dia 5, por isso que eu estava no online, no ônibus, no trânsito, às vezes caía, a gente estava presente falando com os dirigentes dessa mobilização. Nossa, eu amei essa proposta. Isso, eu gostei muito dessa proposta também. Aí, porque é a valorização do território, porque tudo é em Canaã, tudo acontece em Canaã, né? Então, vamos dar visibilidade para eles. Que eles têm várias coisas legais. Eu me encantei com a turma de Serra Pelada. Estou, assim, maravilhada. Os formadores estão de parabéns. A gente agradece e eu vou levar para eles também essa tua mensagem. Adriana, acho que a Adriana já saiu, né? Que ela tinha um compromisso na sequência e ela não ia poder ficar até o fim. Quem mais, gente, quer relatar? Tá. Deixa eu falar em relação às principais dificuldades quanto ao uso da plataforma. Muitos alfabetizadores também, eles estão com essa dificuldade. Por mais que a gente mande link, a gente sabe que, né, que tem pessoas que têm essa dificuldade, esse contato com a tecnologia. Então, a gente ainda tem, só que a gente está ali todo momento pedindo para que eles tenham acesso e tudo. Esse transtorno ainda é presente na nossa comunidade. E em relação à carta pedagógica, essas rodas de conversa, plano de ação, eles também fazem, cada formador local faz o seu, e eles se entregam para a gente, e a gente repassa de uma forma sucinta, né? E geral. Plano de ação são atividades corrigidas por mim, eu que lanço a nota lá. E tem uma notinha que é de um formuláriozinho que vocês preenchem, que o próprio sistema gera nota, tá? Então, são 4 notas. A nota do questionáriozinho gerado pelo sistema e a nota dessas atividades aí que eu que lanço. É importante que essas notas de vocês estejam no sistema para não atrapalhar a certificação de vocês ao final do curso, entendeu? Então, é importante que vocês tenham essas notas lá. Eu acredito que eu esteja em dia porque eu entro pelo menos 3 vezes na semana no Moodle para poder fazer as correções do material que está lá. Então, às vezes, o sistema buga. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem depois? Entra e verifica se para você tá ok. Porque para mim diz que tá, né? Se não tiver ok para vocês, aí vocês me escrevem no e-mail que eu repasso a demanda para o suporte, tá? Mas é importante que vocês estejam em dia com as notas dessas atividades do sistema, tá? Tá. Vou te mandar o meu, né, Bruno? Que o meu tá, lembra que eu te mandei mensagem, aí tu mandou eu enviar por e-mail, eu acabei esquecendo, não te enviei. O meu tá, lembra que sumiu o meu e apagou. E, inclusive, aparece, eu entro lá, o módulo 1, aparece a minha atividade lá. Também aparece que eu só tô com 80% de atividade, né? Viu? E do teu nome completo, que aí eu vou encaminhar pro TI e vou pedir para eles verem, tá? Francinildo, pode falar. Ah, tá. É que tá a mãozinha levantada aqui pra mim. Não apertei não, meu gato do celular, eu acho. Mais alguém quer relatar alguma coisa? Desses tópicos que estão aqui? Gracenilda. Gracenilda quer falar, meu bem? Então, professor, eu gostaria, assim, de compartilhar um pouco com vocês, com os colegas, né, como é que está se dando esse circuito de formação para os coordenadores da EJA, né? Tipo assim, nós temos, assim, nós não estamos aqui para apontar somente as falhas, né, mas compartilhar aquilo que a gente vem aplicando e vem dando certo. Aqui no município de Óbidos, quando eu percebi que não estava sendo replicado as formações por parte dos coordenadores pedagógicos, nós sentamos, nós nos organizamos, porque aqui eu trabalho em parceria
com a coordenadora estadual nas escolas do estado e ela me apoia também nas escolas do município, porque nós temos duas realidades aqui, né? Estado e município. E aí, o que nós fizemos, professor Bruno? Uma ideia, uma prática, vamos dizer, bem exitosa e que deu muito certo. Por exemplo, na escola Dr. Raimundo Chaves, eu percebi que não estavam acontecendo as formações, porque não aparecia, não mandava evidências para mim. O que nós nos organizamos agora? Nós, no dia do nossos encontros, que segundo o nosso calendário é na segunda-feira, nós vamos para dentro das escolas, mas a gente faz um diálogo com os professores, com a direção, né? Eles articulam uma ação para ficar com os alunos e eu fico com a coordenação, os professores e a minha amiga, ela fica transmitindo ao vivo para os demais municípios onde nós ainda não conseguimos chegar. Então, não tem como agora... Não tem como mais agora eles dizerem que as formações não estão chegando até eles. Eu sei, talvez não seja uma forma correta, mas se eu estou vendo que as coisas não estão acontecendo, foi uma estratégia que nós traçamos e que deu muito certo. Tipo assim, agora nós vamos começar a viajar, nós vamos para o município de Juruti. O que vai acontecer? Nós vamos para dentro das escolas lá, nós vamos organizar a formação, vão receber presencial e quem está nos municípios vizinhos vão receber via Google Meet. Então, deu muito certo, né? Talvez os colegas aí que estão com dificuldade também, né? Dos municípios que não respondem, porque é muito foco no SAEB, eu digo, o foco da EJA está aí, com formação, tudo sendo ofertado. Então, deu certo. Menina, foi uma prática exitosa e que deu certo, professor Bruno. Para as pessoas que trabalham com você, para a sua equipe. Que bom, viu? Eu vou relatar isso para a professora Dani. Ela vai ficar muito feliz em saber. Nossa, eu estou muito feliz. Parabéns, tá? Ok, gente, vamos aqui. Alguém mais quer relatar alguma coisa? Obrigada, professor. Vamos passar aqui. Nossa, eu amei, gente, isso. Deixa eu passar aqui. A gente dá um jeito, né? A luta é grande, mas no final a gente dá um jeito, a gente pensa em estratégia, a gente usa a imaginação, a criatividade. Meus amores, e olha, aqui a gente caminha para o encerramento. Lembro a vocês da importância de ficar atento à plataforma, tá? Não deixar de visitar a plataforma, tá interagindo sempre na plataforma. E agradecer pela participação de todos. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, tá? Lá no Pacto, me manda um e-mail, eu respondo em até 2 dias, eu tento responder antes disso. E se eu não puder resolver, eu procuro quem resolve, encaminho e no final dá tudo certo, tá? Vou parar aqui o compartilhamento. Ok. Vou parar a gravação. Alguma questão, gente, que vocês queiram falar? Alguma pergunta que queiram fazer? Alguma coisa que queira falar? Olha, não esqueçam de assinar a lista de frequência, que é esse linkzinho que eu coloquei no chat, tá? Por favor. Vou parar aqui a gravação. Peraí, professora, a gente já vai acabar.